Bom dia, doutores, bom dia, doutoras, sejam muito bem-vindos, uma excelente semana a todos, né? Comecemos aí a nossa segunda-feira com toda saúde, com toda a expectativa de uma semana sempre melhor. Então é isso que eu desejo a todos vocês. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo a tela compartilhada? Sim, professor. Maravilha. Sim, professor. Pessoal, lembrando aí, né, que eu já encaminhei o link para os representantes, o link está também aqui no nosso chat para aqueles que têm acesso. E hoje nós teremos a aula, então nós vamos terminar ali o Estatuto do Idoso. E na sequência, tá, vocês responderão esse chat, é uma atividade de fixação de conteúdo, e é por meio dessa atividade que a chamada será computada, a presença será computada. Tá? Então vocês têm aí para responder o chat até às 9h40, ou seja, somente durante o período da nossa aula, tá? Então aqueles que responderem o chat ficarão com presença, porque a atividade faz parte da aula, tá? Então fiquem atentos, provavelmente os representantes já encaminharam aí no grupo da sala esse link. Qualquer coisa, o link está aqui à disposição. Quem não conseguir entrar por algum motivo, me avise, eu estou aqui à disposição de vocês também. Qualquer dúvida também é só perguntar. Começando a nossa aula, então, já que vocês precisam aí de tempo para responder as perguntas durante a nossa aula, vamos falar aí do nosso assunto, o assunto do dia, que é o acesso à justiça, né, previsto ali no Estatuto do Idoso. Nós sabemos que a garantia do acesso à justiça é uma garantia constitucional. Nós sabemos que direito à justiça, direito à saúde são considerados como direitos sociais, né, ali previstos no artigo 6º da Constituição Federal. Então, o acesso à justiça ele é uma garantia constitucional. Ele é um direito fundamental. E assim como nós tratamos até agora, os idosos, além de terem essa garantia constitucional, por meio do Estatuto do Idoso, existe essa prevalência, essa primazia no atendimento e no uso desses direitos, né? Então, esse acesso à justiça, por mais que ele seja garantido a todos, quando nós falamos, né, quando nós tratamos aqui dos direitos dos idosos, esse é um direito que tem que ser facilitado ainda mais. Esse é um direito que tem que ser posto de fato à disposição do idoso, né? Conforme diz aí o seu artigo 70 e o seu artigo 71. O artigo 70 diz da criação de varas especializadas e exclusivas para o atendimento aos idosos. O artigo 71 fala da prioridade de tramitação dos processos, né? Seja como parte, como interveniente, em qualquer instância. Então, ou seja, aqui nós também observamos o quê? Que o artigo 70 ele foi criado, mas onde existem varas especializadas, somente em grandes centros e provavelmente só nas capitais, né? E a prerrogativa da tramitação prioritária do artigo 71 é uma prerrogativa concedida, então, a todos os idosos. Então, aqui, o artigo 71 se aplica de forma indistinta. Então, além de ter a prioridade na tramitação dos processos, nós devemos lembrar também que sem advogado não se faz justiça. E sobre esse aspecto, né, para os idosos que não possam pagar por advogados particulares, então o Estado deve ali fornecer à Defensoria Pública, deve colocar o acesso do idoso à Defensoria Pública, né, ou quando não houver Defensoria Pública, advogados do convênio da OAB, né, que estejam inscritos ali no convênio que existe entre a OAB e existe também com a Defensoria Pública. Ou se não tem nem convênio da OAB com a Defensoria Pública, o magistrado deve nomear advogados ad hoc, ou seja, advogados dativos para a prática daqueles atos. Então, o que não pode é o idoso ficar sem o acompanhamento jurídico de um advogado, porque sem advogado não se faz justiça, sem advogado não há processo, sem advogado não há contraditório, sem advogado não há ampla defesa, tá? E como nós já vimos anteriormente na questão da saúde, né, aos maiores de 80 anos, essa prioridade quanto ao atendimento aí judiciário, ela ainda é maior.
né, a prioridade em relação aos maiores de 80 anos, ela ainda é superior aos demais idosos, né? Então, em síntese, quando nós tratamos aí do acesso à justiça, nós temos 3 fontes garantidoras do exercício desse direito. Primeiro, a criação de varas especializadas. Nós já vimos que isso é um pouco mais difícil, né? Principalmente no interior. Aí nós temos algo que é geral, que é a preferência no trâmite das ações judiciais e administrativas, né? E a garantia legal de serem atendidos os idosos perante a Defensoria Pública, seja da União, sejam dos estados. Então, ali, as varas especializadas é um pouquinho mais difícil de nós observarmos isso na prática. Elas existem, talvez não tão próximas de nós. O trâmite prioritário dessas ações, né, seja em ações trabalhistas, cíveis, previdenciárias, ela tem uma tramitação prioritária. E o atendimento pela advocacia pública, né, ou por convênios firmados entre os órgãos de classe e a advocacia pública, para que esses idosos também não necessitem ali, quando não possam, quando tiverem recursos diminutos, terem sempre o acompanhamento de um advogado. Dos crimes contra os idosos, né? De tudo que nós falamos até agora, de tudo que foi dito em relação aos idosos, esses idosos eles têm que ser protegidos, tá? Por quê? Porque existem também tipos penais específicos que são praticados contra os idosos. O próprio artigo 94 do Estatuto, ele traz essa relação, né? Ele foi objeto, importante dizer aqui, de uma ação direta de inconstitucionalidade, que o STF concluiu pela interpretação conforme a Constituição do referido dispositivo, para ser da seguinte forma. Então, o que é que diz este artigo para nós? O dispositivo deve ser interpretado no sentido de que os crimes previstos no Estatuto do Idoso, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos, aplica-se a Lei 9.099/95, tão somente para aproveitar a celeridade processual, o que beneficia o idoso. Aí vem a restrição. Não se pode, também em relação aos crimes praticados contra o idoso, aplicar ao acusado as medidas despenalizadoras constantes daquela legislação, como, por exemplo, né, a transação penal, sob pena de conferir um privilégio ao autor do crime contra idosos. Então, ou seja, a partir do momento em que nós observamos essas questões, a partir do momento em que garante-se essa celeridade processual, mas não se garante os benefícios despenalizadores da Lei 9.099, vê-se mais uma vez que essa interpretação do STF traz aí garantias aos idosos, né? E o artigo 94 tem essa interpretação, então, pode aplicar a Lei Maria da Penha tão somente com relação ao procedimento e não se pode aplicar em favor dos autores do fato, né, os institutos despenalizadores dessa lei. Né? Os crimes, de forma concreta, aí, contra os idosos, eles vêm previstos nos artigos 96 até o 109. Quais são eles? Né? O primeiro é o da discriminação em relação à pessoa idosa, que de algum modo dificulta acesso dele a determinados lugares, e a pena é de 6 meses a 1 ano e multa. Né? Então o artigo 96 vem dizer que discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio um instrumento necessário ao exercício da cidadania, então existe aí a pena. Nós temos condutas equiparadas nos termos do parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa por qualquer motivo. Né? Quantas vezes a gente não vê isso acontecer na prática? Parágrafo 2º. A pena será aumentada de 1/3 se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente. Pior ainda, né? É o que se vê. É sempre naquela condição de dependência que o idoso, ele é desdenhado, ele é humilhado, ele é menosprezado, ele é discriminado, né? Isso nessas condutas equiparadas. Já no artigo 97, né, quando nós falamos lá dos alimentos, é onde deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde,
sem justa causa. Pode existir, logicamente, uma causa justificadora. Ou não pedir, nesses casos, socorro à autoridade pública, detenção de 6 meses a 1 ano. Então, o que vocês vão reparar? Vocês vão reparar ainda que a pena é muito pequena para essas condutas, né? O que acaba aí determinando, acaba trazendo aí uma certa sensação de impunidade para essas condutas. A pena é aumentada na metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e é triplicada se resulta morte, ou seja, né, triplicada de 1 é quase nada, então não ainda cumpre o seu caráter punitivo pedagógico. O artigo 98 trata aí de abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado ou por lei ou por mandato. Então, detenção também aí de 6 meses a 3 meses, olha só, uma pena insignificante ainda, uma conduta também tão grave. Expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo a condições desumanas ou degradantes, ou privando de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando ao trabalho excessivo e inadequado. Detenção de 2 meses a 1 ano e multa, pessoal. Também é quase que uma vergonha essas sanções penais aplicadas. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, reclusão de 1 a 4. Se resulta morte, aí sim tem uma pena mais adequada a essa conduta, de 4 a 12 anos. Ainda inferior ao homicídio simples, né? Artigo 100. Constitui crime impunível com reclusão de 6 meses a 1 ano, obstar acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade, negar a alguém por motivo de idade, emprego ou trabalho, recusar, retardar ou dificultar atendimento, ou deixar de prestar assistência à saúde sem justa causa à pessoa idosa, deixar de cumprir, retardar ou frustrar sem justo motivo. Pode haver algum justo motivo? Até pode, precisa ver, né, analisar o caso concreto. A execução de ordem judicial, expedição na ação civil, a que se alude esta lei, recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, objeto desta lei, quando requisitados pelo Ministério Público. Ele pode requisitar informações, por exemplo, né, de casas de longa permanência ou de qualquer outro estabelecimento de saúde aí relativo ao idoso. Próximo artigo, deixar de cumprir, retardar ou frustrar sem motivo justo. Então, sempre tem uma válvula de escape ali, pode haver um motivo considerado como justificado. A execução de ordem judicial, expedida nas ações em que for parte ou interveniente o idoso, detenção de 6 meses a 1 ano. Né? Somente ali no caso de morte que vocês viram uma pena mais adequada. Artigo 102. Apropriar-se ou desviar bens, muito comum isso hoje em dia, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhe aplicação diversa da sua finalidade. Né? Então, na verdade, ali, essa apropriação aí seria a própria apropriação indébita de bens do idoso. Negar acolhimento ou permanência do idoso como abrigado por recusa deste em outorgar procuração à entidade de atendimento. Né? Logicamente que o idoso não é obrigado a outorgar a procuração ali para a instituição. Normalmente essa procuração é outorgada para que a instituição possa lhe receber, por exemplo, sua aposentadoria, algum tipo de rendimento que ele tenha. Né? Pena de 6 meses a 1 ano, essa recusa. Reter o cartão magnético de conta bancária relativo a benefícios, proventos ou pensão do idoso, bem como qualquer outro documento com o objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida. Então, percebam, não é só reter o cartão magnético, ele tem que ter um objetivo. A pessoa está fazendo isso para receber algo em troca. Pode até ser devido, mas não é o meio adequado para se agir para receber a dívida de um idoso, né? Detenção de 6 meses a 2 anos. Começa a ficar um pouquinho mais grave. Artigo 105. Exibir ou veicular por qualquer meio de comunicação informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa do idoso. Detenção de 1 a 3 anos e multa, pessoal. Então, na verdade, esses crimes que nós estamos aqui analisando já tratam e já fazem parte de tudo aquilo que nós já vimos anteriormente. Ele acaba aquelas condutas que são
proibidas acabam culminando ali em tipos penais específicos em relação ao idoso. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins da administração de seus bens ou dele dispor livremente, pena de reclusão de 2 a 4 anos. Coagir de qualquer modo o idoso a doar, contratar ou testar ou outorgar procuração, reclusão de 2 a 5 anos. Lavrar ato notarial que envolva pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a devida representação legal, de 2 a 4 anos. Né? Impedir ou embaraçar ato do representante do Ministério Público, de qualquer outro agente fiscalizador, reclusão de 6 meses a 1 ano. Né? Do artigo 106 ao artigo 108 aqui, são ações muito comuns a se realizar. Né? Muito se vê aí idosos que são obrigados a outorgar procurações sem ter discernimento do que está fazendo. Né? Idosos que são coagidos, não importa se essa coação é física, se essa coação psicológica, a doar seus bens, a contratar, né? Lavrar ato notarial, já vi muito isso acontecer, já ouvi dizer, né? Lavrou lá uma escritura pública de doação, por exemplo, dos bens do idoso já incapaz, para evitar muitas vezes lá no futuro o inventário. Então são ações que a gente ouve aí comentar, ouve aí por se dizer que são praticadas e são aí crimes relacionados aos idosos. Pessoal, como eu disse, hoje nós estaríamos apenas terminando o nosso conteúdo, então fica aqui o término do nosso conteúdo. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou à disposição aqui para comentar com vocês algum assunto relacionado ao Estatuto do Idoso, não só relativo à nossa aula de hoje, tá? Mas o que vocês quiserem comentar sobre o Estatuto do Idoso, eu estou aqui. E aqueles que não tiverem dúvidas, já tem aí até as 9h40 para estar respondendo o questionário, pessoal. São apenas 5 perguntas do questionário. Não esqueçam de colocar o nome completo, não esqueçam de colocar o RA. Né? É importante você assinalar em qual turma você está matriculado, tá? Se você é da turma regular do 6º período, se você é aluno enturmado do 5º período, assinale lá, tem todas as opções, tanto do período matutino quanto do noturno, mas escolha lá, no caso de vocês, as opções do período matutino, pessoal. Se identifique direito, para que depois eu possa lançar a presença de vocês. Alguém tem alguma dúvida? Não, professor, obrigado. Beleza. Pessoal, maravilha então. Eu vou estar encerrando essa aula. Caso alguém tenha alguma dificuldade aí em falar comigo, ou caso tenha dificuldade em entrar no sistema lá para responder as perguntas, pode me chamar pelo WhatsApp, tá bom? Estou colocando novamente aí meu número no chat. Os representantes têm meu contato também. O que vocês precisarem, eu estou à disposição de vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem. A semana que vem eu já encaminho para vocês o material referente ao Estatuto da Criança e do Adolescente, pessoal. Um abraço e até a semana que vem, então.